Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Polícia procura arma usada na morte de motorista vítima de latrocínio. 2 suspeitos já estão presos. PM monta barreiras em avenidas de São Luís e intensifica a fiscalização dentro do transporte coletivo. 7 escolas particulares já suspenderam as aulas presenciais após suspeitas de casos de Covid-19. E ainda, a greve dos Correios termina após decisão judicial e funcionários voltam ao trabalho. O Jornal da Difusora já está no ar. Dois envolvidos na morte do motorista Francisco Teixeira prestaram depoimento hoje na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. O crime aconteceu na noite de sábado, no bairro Coama, aqui em São Luís. Com a autoria definida, a polícia segue os trabalhos para entender a dinâmica do crime e a motivação para os disparos. Os investigadores levaram os 2 suspeitos até o local do crime para dar detalhes do homicídio. O problema é que houveram algumas divergências nos depoimentos e, por conta disso, eles serão ouvidos novamente para esclarecer as contradições. Hoje pela manhã a gente trouxe novamente os presos aqui para a Superintendência de Homicídios para que a gente pudesse fazer algumas diligências com eles, com a participação deles. Uma delas foi fazer toda a trajetória de fuga que eles fizeram após cometerem um crime, para ver se a gente conseguia recuperar objetos pessoais das vítimas que estavam dentro do ônibus. E outra seria retirar algumas dúvidas que paravam entre o depoimento inicial, que o interrogatório inicial que eles deram, com as imagens do circuito interno do ônibus. Que algumas coisas que eles falaram em interrogatório não condizem com as imagens que foram colhidas na empresa de ônibus. A polícia tem informações que a arma do crime foi entregue a outra pessoa. Os policiais trabalham para obter o maior número de detalhes da ação criminosa e fechar o inquérito no prazo previsto em lei. A gente também está realizando essas diligências hoje para tentar localizar a arma e recuperar, porque ela é essencial para que a gente possa, além de tirar uma arma do meio, a gente também concluir e encerrar por completo esse inquérito e remeter para a Justiça. Pois é, e para garantir a segurança de passageiros e rodoviários, a Polícia Militar intensificou a partir de hoje as fiscalizações dentro dos coletivos aqui na capital. Como confirmadas em reunião entre rodoviários e a cúpula da segurança, ações no sistema de transporte público foram intensificadas. Menos de 24 horas após o encontro, barreiras da Polícia Militar foram montadas em vários importantes corredores de São Luís. O trabalho consiste na fiscalização no trânsito e abordagens a ônibus coletivo. No pedido do sindicato ontem, nós incluímos a polícia feminina nas abordagens, que é justamente que houve uma orientação do comando de alguns meliantes com suas companheiras repassar as armas para o feminino. Hoje a gente incluiu o policial feminino para fazer a vistoria na bolsa das mulheres femininas. Nas abordagens, a revista acontece a homens e mulheres, dentro e fora dos ônibus. Mochilas, bolsas, tudo é monitorado pela polícia. A segurança foi intensificada principalmente nas principais avenidas que cortam a capital São Luís. Um dia depois da reunião entre o Sistema de Segurança Pública e a categoria de rodoviários. A Operação Catraca retoma com mais força após a morte de um motorista de coletivo no último sábado. O rodoviário foi assassinado com 2 disparos na região da cabeça, no elevado da Coama. 2 suspeitos já foram presos pela Polícia Militar. Quem trabalha no sistema de transporte público da capital São Luís sabe da importância das barreiras policiais. A polícia atua nas ruas, dá mais uma tranquilidade para a gente aí. Para os usuários de ônibus, o trabalho da polícia também é fundamental no combate à criminalidade. Isso aí deveria fazer constantemente. Agora, olha só, mais uma ex-prefeita do município de Bom Jardim foi condenada após denúncia do Ministério Público. Ela deve responder por falsidade ideológica, crime de responsabilidade e peculato. Maurinete Gralhada foi condenada a 9 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. A decisão é da Justiça de Bom Jardim. Consta na denúncia do Ministério Público que depois de assumir a prefeitura, Maurinete teria montado um esquema
para a compra de baterias automotivas. 34 teriam sido adquiridas, mas o município possuía apenas um veículo. Sua gestão, logo no início do governo, Maurinetti efetuou uma dispensa de licitação, na qual contratou o marido de sua assessora particular, para fornecer produtos, autopeças para o município. Essa compra foram gastos em Bom Jardim nesse período aproximadamente R$100 mil, sendo que Bom Jardim não tinha nem 4 veículos rodando na época. Apesar da sentença permitir que a acusada responda em liberdade, ela responde a outros 12 processos. Nesta terça-feira, o atual prefeito foi afastado do cargo, também segundo a Promotoria de Justiça, por desvios de recursos públicos. Nos últimos 8 anos, todas as pessoas que ocuparam o comando municipal, segundo as investigações, montaram esquemas de corrupção. Maurinetti Gralhada, condenada à prisão, assumiu depois de Lidiane Leite ter sido afastada. A mulher, que ficou conhecida como prefeita ostentação, responde a 27 processos. Sinego, ex-presidente da Câmara, que ficou por 75 dias à frente da administração de Bom Jardim, responde a 3 processos criminais. Eleito em 2016, Dr. Francisco responde a 10 procedimentos. A estimativa é que mais de 50 milhões de reais tenham sido desviados. Todos esses 4 gestores foram processados pelo Ministério Público. Lidiane Leite responde a mais de 20 ações, sendo penais e de improbidade. A Maurinetti Gralhada responde a cerca de 12 ações, entre ações de improbidade e ações criminais. O Sinego responde tanto a improbidades quanto a ações criminais, cerca de 7 a 8 processos. E o atual prefeito, que foi afastado na data de ontem pelo Tribunal de Justiça, responde a cerca de 10 ações de improbidade, todas elas por desvio de recursos públicos. Bom, a defesa da ex-prefeita Maurinetti Gralhada informou em nota que, assim que tomar conhecimento formal do conteúdo da sentença apontada pela comarca de Bom Jardim, recorrerá da referida condenação, no intuito de demonstrar a total improcedência das acusações e restabelecer o correto curso da verdade. Sobre os outros envolvidos citados na reportagem, a nossa produção não conseguiu contato. Agora eu lembro que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, fique à vontade. No próximo bloco você vai ver que escolas particulares redobram as medidas sanitárias após suspeitas de casos de Covid-19. Estamos de volta e escolas particulares aqui de São Luís redobraram as medidas sanitárias após suspeita de casos de Covid-19 em pelo menos 7 instituições de ensino. A preocupação com os cuidados sanitários está por toda parte. Na atividade do pátio, distanciamento. Para as mãos, água, sabão, álcool em gel. As turmas foram divididas pela metade para as aulas presenciais. E uma medida simples, a troca de máscaras a cada 2 horas para alunos e funcionários ajuda a aumentar a segurança nessa escola particular. Os alunos precisam trazer no mínimo 3 máscaras para a escola e eles são sinalizados pelos monitores de sala de aula que acompanham esse ensino híbrido. Esta escola voltou a receber os alunos de maneira presencial no dia 10 de agosto. São aí quase 2 meses de aula em sistema híbrido. A menor frequência presencial que eles registraram até agora é de 65%. E olha que aqui são quase 500 alunos matriculados, entre crianças e adolescentes. O que dá a entender que os estudantes preferem mesmo é esta atmosfera do ambiente escolar. Eu prefiro o presencial porque, para mim, o aprendizado é melhor. É mais fácil estar olhando o professor, escutar, ele explicar, ter uma atenção melhor do que estar em casa. Na escola do Davi, no início da liberação de aulas presenciais, um dos professores apresentou sintomas de Covid, mas o teste deu negativo. As aulas foram suspensas e, na retomada das atividades, as medidas de segurança foram redobradas. Mas esse não foi o único caso de escola particular com suspensão de aulas por ameaça de contaminação da Covid-19. No Maranhão funcionam 1.100 escolas particulares com mais de 300 mil alunos.
Pelo menos 7 suspenderam o sistema presencial com casos suspeitos de Covid-19. Mas agora, quase 2 meses depois da liberação, o sindicato diz que nenhuma escola particular está com suspensão de aulas presenciais e que todas cumprem o protocolo de segurança. Não chegou ao conhecimento do sindicato que alguma escola tenha suspendido todas as aulas da escola, que a escola tivesse encerrado ou suspendido todas as suas atividades. O que as escolas estão fazendo é seguindo com rigor o protocolo que foi elaborado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino com uma consultoria médica de uma infectologista com especialização nessa área, e o sindicato tem tido a responsabilidade de orientar todas as escolas no fiel cumprimento dessas medidas que estão elencadas. E você vai ver agora que a Secretaria de Saúde de Imperatriz desmentiu hoje a informação de possíveis casos de reinfecção da Covid-19 na cidade. O índice de recuperação de pacientes com a doença na região passa de 90%. Após repercussão nas redes sociais sobre uma possível reinfecção pelo novo coronavírus em Imperatriz, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há nenhum caso comprovado em laboratório. A Secretaria reitera ainda que o boato de que 2 funcionárias, uma do Hospital Municipal de Imperatriz, do Socorrão, e uma da UPA São José haviam sido reinfectadas, não foi confirmado. Mas as funcionárias continuam em análise e estão sob acompanhamento do hospital e da Vigilância em Saúde do município. Nós tínhamos 3 casos suspeitos, um já foi descartado, porque já foi feita a contraprova, deu negativo. E temos 2 casos que foram feitos os testes novamente. Estamos aguardando os resultados dentro de 15 dias. Teremos a confirmação ou não, de casos de reinfecção. Os números de casos confirmados da Covid-19 na cidade passam dos 6.000. E segundo informações do boletim epidemiológico, mais de 92% desses casos já foram recuperados. A Organização Mundial de Saúde não descarta a possibilidade da reinfecção. O relaxamento quanto ao uso da máscara por pessoas que já tiveram contato com o vírus pode favorecer ainda mais. E a reativação é quando essa pessoa, por algum motivo inerente ao organismo de cada pessoa, para de ter sintomas, melhora o quadro clínico e depois volta a apresentar novamente o quadro clínico clássico de sintoma gripal, e pode ser uma reativação. Isso só pode ser comprovado através de exames laboratoriais. Vamos então atualizar os dados aqui no estado. Nas últimas 24 horas, 777 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão. Desse total, 344 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 5.349 seguem em tratamento em casa. O número de recuperados passa de 160 mil e o número de mortes é, infelizmente, 3.683. O número de suspeitos caiu para 4.993 e mais de 203 mil novos exames já foram descartados no estado. A gente lembra sempre que esses dados são divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, dá para dizer inclusive de onde acompanha a nossa programação. Faça como a Cris Reis e o Nilson Pires, obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai ver que termina a greve dos Correios após decisão judicial e funcionários voltam ao trabalho. Já estamos de volta e você vai ver agora que após uma decisão da Justiça terminou a greve dos Correios e os funcionários voltaram hoje ao trabalho. A Fátima Campos estava esperando receber uma encomenda pelos Correios há dias. Resolveu se deslocar até o centro de distribuição domiciliar do órgão no primeiro dia do fim da greve. Eu estou aqui porque vim buscar uma encomenda que era muito importante para mim. E por isso saí de casa. Então, voltando à normalidade, nós, caxienses, a população só tem a ganhar. A greve dos Correios durou 35 dias até o Tribunal Superior do Trabalho decretar o fim da paralisação e o retorno dos funcionários dos Correios às atividades. Com o fim da paralisação, muitas encomendas que estavam atrasadas começam a ser entregues pelos funcionários que retornaram ao trabalho. Em Caxias, os funcionários não conseguiram autorização para dar entrevista à imprensa. Mas, segundo informações do delegado sindical, na avaliação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares, o resultado obtido com a paralisação
não contempla a categoria e causa transtornos aos trabalhadores devido às perdas salariais e vários direitos retirados. Nesta lista, é possível observar muitas perdas, com destaque em vermelho. Apenas o que está em verde foi mantido, como assistência médica, hospitalar e odontológica, atestado de saúde na demissão, averiguação de condição de trabalho e vale alimentação. Em relação às entregas atrasadas, a prioridade é para SEDEX e encomendas. Depois, envelopes registrados e documentos e demais entregas. Agora atenção, você que é motorista de aplicativo e você motorista Yetgo, escuta só esse recado. A Yetgo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corrida. É isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou? Baixe o aplicativo da Yetgo na Play Store ou App Store e saia rodando por aí. Motoristas Yetgo, mantenham o app ligado e não percam nenhuma corrida, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial. Para qualquer lugar que você vá de Yetgo. E uma parceria entre o Ministério Público e a UEMA tornou possível um projeto de conscientização ambiental através do reaproveitamento de materiais orgânicos. O processo tem início na cozinha com o recolhimento de cascas de produtos orgânicos e a borra do café. Já na área de compostagem, o material é juntado com outros resíduos, como folhagens e esterco. Todo material orgânico antigamente é descartado no lixo comum, hoje em dia não. Com a borra do café, as folhagens são recolhidas durante a limpeza do prédio e esse material orgânico recolhido do restaurante, ele serve como construção para um adubo que vai ser disponibilizado entre os membros servidores e aqui mesmo no nosso prédio com o plantio de mudas. O projeto Café Sustentável, que em 2020 foi aderido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, é mantido pela Universidade Estadual do Maranhão e tem o objetivo de garantir uma destinação adequada, principalmente a borra de café. O reuso dessa borra na forma de composto, na forma de fertilizante e também dando outros destinos de finalidade estética, né? E cosmética. Seria a produção do sabonete líquido e também do uso direto em plantas, a própria borra sendo utilizada em plantas. Todo o processo, desde a junção dos resíduos até chegar ao resultado de adubo, dura em torno de 90 dias. A borra do café, por exemplo, que até bem pouco tempo era descartada no lixo comum, é capaz de se tornar extremamente prejudicial ao meio ambiente. Até mesmo se eu colocar uma quantidade de esterco bovino, uma quantidade excessiva junto a uma planta, isso pode prejudicá-la o seu desenvolvimento. Então, são as proporções corretas para o uso. E quando o descarte ocorre de forma desordenada, isso pode levar a nível de toxicidade. Através do projeto, é possível promover na prática a tão falada conscientização ambiental, a sustentabilidade, que é fundamental para que as futuras gerações possam desfrutar das riquezas naturais do planeta. Fundamental para as instituições públicas, para a cidade, para o Estado e para o nosso planeta. Então isso é muito importante. Por isso que nós vamos ter ainda palestras e cursos, conscientização dos nossos servidores, dos membros e também do pessoal da UEMA, que são nossos parceiros. As reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Fábio, diretamente de Curitiba. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida dos Portugueses, aqui na capital. Uma boa noite para você e até amanhã.